Olá! No videoaula de hoje vamos ver mais sobre a história, principais obras e ideias de Joel Birman e quais foram suas contribuições para a psicanálise contemporânea. Joel Birman é um psiquiatra e psicoterapeuta brasileiro, nascido em Vitória, Espírito Santo, em 1946, descendente de imigrantes judeus romenos. Birman graduou-se em medicina no ano de 1971, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tornou-se mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1976 e mestre em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1979. No ano de 1984, tornou-se doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado em Paris e virou membro de honra de uma instituição francesa de psicanálise, dirigida por Maud Manoni e Joël Dor. Atualmente, Joel Birman é professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde já leciona desde 1991, e é pesquisador no programa de mestrado e doutorado em teoria psicanalítica. Também é professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 1986, atuando no mestrado e doutorado em saúde coletiva. Além disso, também lecionou e foi pesquisador em 2 universidades em Paris. Com isso, Birman colabora com várias publicações especializadas no Brasil e no exterior, e é autor de diversos livros que abordam principalmente os seguintes temas: psicanálise, história e filosofia das ciências e da saúde, feminilidade e sujeito. Suas principais linhas de pesquisa são sexualidade e AIDS, saúde coletiva, trauma e catástrofe, psicanálise e sociedade e filosofia. Dor e Sofrimento num Mundo Sem Medicação é um dos vários títulos feitos por Joel Birman, no ano de 2003. A partir dos anos 90, o termo mal-estar e suas novas modalidades começaram a aparecer, agora se evidenciando nos registros do corpo e da ação. Desde dores diversas e inespecíficas até sensações de completo esgotamento, referindo-se a um fenômeno psicológico chamado de estresse. Birman ainda relata que nunca consumiu tanto a medicina e medicamentos desde então. Afirma que o mal-estar nos tempos modernos se manifesta em diferentes maneiras, como depressões, síndrome do pânico e das compulsões em geral, se destacando a bulimia e a anorexia em conjunto. As depressões atuais, na maioria das vezes, apresentam-se como um mal-estar corporal, onde percebe-se a perda da vitalidade e o sentimento de vazio. Ao seu lado, o pânico é uma experiência que acontece também no registro do corpo, acompanhado pela angústia e a sensação de morte iminente. Birman também diz que o registro metafórico se faz cada vez mais pobre na medida que a dimensão informacional do discurso esvazia sua dimensão simbólica. A linguagem se evidencia, então, como uma retórica e instrumental pela perda progressiva de sua dimensão. O mesmo não deixa de mencionar a violência gratuita que caracteriza a subjetividade atual, que se evidencia frequentemente como uma descarga psicossomática com nulo potencial de simbolização. O mal-estar contemporâneo se caracteriza principalmente como dor e não como sofrimento. A subjetividade atual não consegue mais transformar dor em sofrimento. A dor
é uma experiência em que a subjetividade se fecha sobre si própria, não existindo qualquer lugar para o outro no seu mal-estar. A subjetividade contemporânea se evidencia como essencialmente narcísica, não se abrindo para o outro, de forma a poder dirigir-se para um apelo. O sofrimento é uma experiência essencialmente relativa. O outro está sempre presente para a subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo e lhe endereça uma demanda. Deste modo, a subjetividade reconhece que não é autossuficiente como ocorre na experiência da dor. Se a subjetividade contemporânea não consegue mais transformar dor em sofrimento, o vazio da subjetividade atual é o correlato do mundo que perdeu o sentido. Sendo assim, Birman conclui que a subjetividade pós-moderna se restringe cada vez mais à pura negação. Com isso, a dor de existir não se transforma jamais em sofrimento, não podendo ser endereçada ao outro como demanda, de maneira a poder constituir efetivamente um mundo de iguais, isto é, de sujeitos que estão no mesmo barco. Eu vou falar um pouco sobre o texto A Psis da Saúde Coletiva, do Joel Birman. A Constituição da Medicina Científica delineou no século XIX a problemática da saúde nos registros individual e social. Mas o que se entende por saúde pública e por saúde coletiva? Nós temos uma ideia enraizada de que a saúde pública e a saúde coletiva são sinônimos. Porém, existem razões para pensar que essas expressões não se superpõem, pois elas tratam-se de campos não homogêneos, na medida em que se referem a diferentes modalidades de discurso, com fundamentos epistemológicos diversos e com origens históricas particulares. A saúde pública toma como objeto de trabalho os problemas de saúde, e a saúde coletiva, por sua vez, toma como objeto as necessidades de saúde. O campo da saúde pública se constituiu com a medicina moderna, no final do século XVIII, a qual marcou o investimento político da medicina e a dimensão social das enfermidades. A saúde pública foi uma das responsáveis pela construção de uma nova estrutura urbana, pela produção de estratégias preventivas. As descobertas biológicas multiplicam o poder social da medicina, uma legitimidade que silencia qualquer consideração de ordem simbólica e histórica na leitura das condições das populações a que se destinam as práticas sanitárias. Já a saúde coletiva se constituiu através da crítica sistemática do universalismo naturalista do saber médico, o qual tem seu postulado fundamental que afirma que a problemática da saúde é mais abrangente e mais complexa que a leitura realizada pela medicina. Na década de 1920, as ciências humanas começaram a aparecer cada vez mais no território da saúde, de modo mais destacado, e passaram, assim, a problematizar categorias como normal, anormal e patológico. Como as relações do sujeito com o seu corpo, com os outros, com as coisas, com as instituições, são mediadas pela linguagem e pelos códigos culturais, acabou tornando-se necessário repensar o modelo naturalista da medicina. A problemática da saúde não se dá apenas ao registro biológico, por isso, a saúde coletiva reestrutura as coordenadas desse campo, destacando as dimensões simbólica, ética e política, de forma a relativizar o discurso biológico. A noção de saúde coletiva representa um desvio decisivo para o conceito de saúde, tendo como efeito a reestrutura do campo da saúde pública, pela ênfase que atribui à dimensão histórica e aos valores investidos nos discursos sobre o normal, o anormal, o patológico, a vida e a morte. Assim, o campo teórico da saúde coletiva representa uma separação, uma quebra com a concepção de saúde pública, ao negar que os discursos biológicos detenham o monopólio do campo da saúde. Em seu artigo A Psicopatologia na Pós-Modernidade, Joel Birman estuda as relações da psicopatologia na medicina e neurociências com a psicanálise e o interesse atual da psiquiatria em 3 modalidades clínicas, as depressões, toxicomanias e síndromes do pânico, interpretado pela subjetividade e promovidas pelo mundo pós-moderno.
Nesse seu estudo, ele tenta decifrar por que as pesquisas psiquiátricas investem tanto nessas três modalidades clínicas de perturbações, quando apenas as toxicomanias revelam um crescimento significativo nas últimas décadas e leva em consideração a pretensão da psicopatologia atual em ter um fundamento biológico. A neurociência possibilitou a reconstrução da medicina mental, aproximando da medicina somática, e ao se fundamentar nesse discurso contemporâneo, a psicopatologia pode questionar a causalidade moral dessas perturbações do espírito, ou seja, as causas físicas e causas morais das perturbações mentais, fundamentando as funções do espírito de maneira autônoma e independente e de base inteiramente biológica. A partir disso, a psicofarmacologia se transformou no referencial fundamental da terapêutica psiquiátrica, dado que as neurociências pretenderam fundar uma leitura do psiquismo, e com isso, a medicação psicofarmacológica pretende ser modalidade essencial na intervenção psiquiátrica. Em consequência disso, a psicoterapia tende a ser eliminada da psiquiatria, transformando-se num instrumento totalmente secundário para o tratamento. O autor nos traz uma nova visão da psicanálise a partir da psiquiatria, quando ocorre uma ruptura de dois tempos históricos da cultura ocidental que se complementam. Na hipermodernidade, vivemos numa espécie do aqui e agora, a hipervalorização da percepção do espaço e menos do tempo. O campo de artes e da estética vem sendo explorados cada vez mais. A economia bioquímica dos neurotransmissores poderia explicar as particularidades do psiquismo e da subjetividade. Essa transformação produziu mudanças terapêuticas imediatas. Desde que as neurociências, então, foram implementadas para dar uma leitura do psiquismo, a psicofarmacologia se transformou em terapia psiquiátrica. Sendo assim, a psicoterapia da psicanálise passou a ser representada como uma peça de museu, sendo colocada como periférica no dispositivo psiquiátrico da atualidade. Houve, então, uma inversão significativa entre a psicanálise e a psiquiatria. Até os anos 70, a psiquiatria era fundada no discurso psicanalítico. Era a referência fundamental. Se encontravam em dois grandes paradigmas do campo da psicopatologia. Primeiro, a psicanálise. Segundo, a psicofarmacologia. Após se estabelecer essa reestruturação, a psicanálise ficou numa posição secundária e subalterna. Até os anos 70, nos Estados Unidos, 80 na França, Brasil e América, também pode-se reconhecer o mesmo rumo nas relações entre a psiquiatria e a psicanálise. Por outro lado, a psicanálise vem se fundamentando no seu discurso, os referenciais teóricos do discurso psiquiátrico. Assim, a psicopatologia contemporânea se interessa pelas síndromes e sintomas, no sentido médico do termo. Não se pretende mais a cura, no sentido clássico da medicina clínica, mas apenas a regulação do mal-estar. Por isso mesmo, o medicamento se torna a regulação corpórea. E assim, a leitura se assume totalmente funcional e não mais etiológica. Então, o novo discurso da medicina centra-se sobre os acontecimentos corporais, marcados pela sua pontualidade temporal. A partir de agora, as histórias do sujeito é algo absolutamente secundário. Assim, a ideia de história de uma subjetividade articulada com o eixo do tempo tende ao silêncio e ao esquecimento. Basicamente, o pós-modernismo pode-se dizer assim: uma sociedade do espetáculo, personagens na cena social, máscaras de pessoas que se inscrevem e desfilam no cenário social, e a cultura do narcisismo, que é o que a gente mais vê
na modernidade: o exibicionismo, a exterioridade, a exaltação do eu e a estetização da existência realizada pelos indivíduos. Gestos voltados para a sedução do outro, o enaltecimento do eu, a intersubjetividade e a alteridade são modalidades de existência que tendem ao silêncio e esvaziamento. Mediada pelo universo da imagem, a possibilidade de sedução e fascínio sem que o ideal de captura do outro não pode jamais se realizar. A produção deste imaginário social constituindo uma nova concepção de realidade e do que quer que seja real. O sujeito então perde a interioridade e ganha exterioridade, se transforma numa máscara para a exterioridade, para a exibição fascinante. Perde-se a densidade e profundidade, transformando-se o sujeito numa espécie superfície e plana. Joel Birman nos presenteou com mais de 80 livros publicados. Alguns destes livros são Arquivos do Mal-Estar e da Resistência, Estilo e Modernidade em Psicanálise, As Pulsões e Seus Destinos, do Corporal ao Psíquico, Enfermidade e Loucura, Caderno sobre o Mal, Freud e a Experiência Psicanalítica, Sexualidade na Instituição Asilar, Cartografias do Feminino, Psicanálise, Ofício Impossível, O Sujeito na Contemporaneidade, Espaço, Dor e Desalento na Atualidade. Alguns dos mais recentes são Gramáticas do Erotismo, de 2017, que trata de uma busca pela compreensão do sujeito nas suas dimensões histórica, política e social, e estabelece um diálogo vivo entre a psicanálise e as demais ciências humanas. Seu objetivo é mostrar as ambiguidades que permearam o discurso freudiano e deslocar os padrões habituais de interpretação desse mesmo texto sobre o feminino. Também Mal-Estar na Atualidade, a Psicanálise e as Novas Formas de Subjetivação, de 2019, que fala da psicanálise como discurso crítico sistemático sobre a cultura e força transformadora da sociedade. Nesse processo de construção artesanal de um estilo de existência caracterizado pela singularidade e pela diferença, como Birman registra, o sujeito se assemelha ao poeta, que ao buscar o nome das coisas desde a raiz, empreende uma escrita e vida singulares. E dessa forma, a psicanálise, da mesma maneira que a poesia, surge como um caminho de vida possível, no sentido oposto ao da barbárie. E por fim, Cartografias do Avesso, Escrita, Ficção e Estéticas de Subjetivação, também de 2019. É um livro que reúne 22 ensaios, nos quais se destacam a preocupação com a problemática descrita em psicanálise, método terapêutico que interpreta conteúdos inconscientes, na sua relação com a das estéticas de subjetivação. O fio condutor dessa leitura é a linguagem e o discurso artístico e suas relações com o sujeito em psicanálise. Por isso, a discussão de temas do campo do humor, da literatura, da pintura e do cinema são constantemente explorados. Ao realizar esse trabalho, nos encantamos com o modo de pensar de Joel Birman e por isso decidimos, por fim, trazer um pequeno fragmento de uma importante entrevista ao canal TV 247. Ali, ao ser questionado sobre o que fala em seu trabalho sobre novas formas de sofrimentos psíquicos, ele traz o que estamos vivendo em nosso país de maneira clara. A fala de Joel é a seguinte: é com certeza, acho que o Brasil contemporâneo, o Brasil que elegeu Bolsonaro, o Brasil das eleições do ano passado, deste ano, é um Brasil claramente doente. Só acho que a escala dessa doença se potencializou com a assunção de Bolsonaro ao exercício do poder, pela forma pela qual ele ataca os oponentes, pela qual ele tenta solapar os movimentos sociais, a partir do momento em que ele esvazia a bandeira dos direitos humanos,
afirmando serem direitos de vagabundos, à medida que ele autoriza as polícias a matar como se fossem heróis nacionais, na medida em que ele cria um governo completamente militarizado. Quer dizer, esse tipo de governo, com essa apresentação ostensivamente baseada na força e na violência. Ele tem o poder, então, de provocar o temor das pessoas. Essa agressividade da fala do presidente é uma agressividade que não é apenas retórica, na medida que ela autoriza a sua militância a atos antissociais contra populações pobres, carentes, estudantes e nossa minoria. Obrigada!